Um dia abençoado para todos nós. Hoje eu quero falar de uma coisa que se diz TDAH, as distrações que nós temos e as pessoas pensam que estão com TDAH. E a sigla é TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, gerando desatenção, hiperatividade e impulsividade. Então, botei até um título ali que fala assim: a distração é inimiga da aprendizagem. Porque quando nós estamos focados, nós vamos conseguir armazenar e aprender. Mas distraídos, não vamos conseguir aprender nada. Tá? Hebreus 2, versículo 1 fala assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. E como podemos ter esse interesse bem aplicado na execução de uma tarefa de ouvir o que o pastor está falando, ou em um curso, porque às vezes chegamos em casa e não lembramos de nada? O que está acontecendo para que eu fique tão distraído, que gere tanta ansiedade no mundo, o mal do século, ansiedade? Porque nos desviamos da palavra de Deus, porque nos desviamos de muitas coisas que eu acabei de aprender, mas não ficou em mim. Nos desviamos dessas coisas porque são muitos estímulos externos, deixando com que a nossa mente saia do objetivo. E qual é o objetivo, Alex? O objetivo é Cristo em vós, esperança da glória, aquilo que está escrito em Colossenses 1:27. E aí, quando vamos ouvir a palavra, os estímulos que estão internos da semana, do mês, do ano, vai gerando na gente uma distração. Não conseguimos focar, gerando ansiedade e depressão, que eu acabei de falar, que é o mal do século. Só que esse mal do século interessa para uma indústria, só a indústria farmacêutica. Nada contra ninguém que é dono de farmácia ou trabalha em farmácia, mas tenho percebido que, através do que é feito no Facebook, das mídias sociais, que o algoritmo é preparado justamente para fazer com que a mente humana ela entre numa diligência errada. É para a gente entrar na diligência, atentar para o que a palavra diz. Só que o algoritmo ele é feito por pessoas que conhecem de psicologia, que conhecem da mente humana e querem aprisionar a mente humana em dopaminas rápidas. O que seria isso, dopamina rápida? Não tem quando você está no Facebook que você passa assim, sempre a mensagem que vem embaixo ou a imagem não é a mesma de cima. Por quê? Porque o nosso cérebro ele é viciado em aprender e cada coisa nova que ele vai vendo ali vai vindo uma descarga rápida de dopamina, nos tornando pessoas que eu até brinco falando viciados, ou seja, dopaminérgicos. E a gente acha que o vício é só da bebida, da droga, do fumo. Então, o inimigo, sendo sutil, ele consegue tomar a nossa mente e mesmo que ainda nós venhamos a estar dentro da casa de Deus, percebe aí que a sua mente puxa para várias direções e que o pastor está falando e ele falou, se ele te perguntar, tu vai passar até uma vergonha. Desculpe falar assim, porque a mente, com muitos estímulos, Facebook, Instagram, WhatsApp, hoje é o dia inteiro, a gente acorda com o WhatsApp na mão. E aí a gente fala, será que estou com TDAH? Que isso, eu não consigo focar. E aí isso vai gerando. Essa distração é uma tríade. Vem a distração, a ansiedade e em dado momento a pessoa cai depressiva. E por que cai depressiva? Porque a neurociência vai afirmar que de 7 a 8 anos aguenta-se essa pressão.
Só que em dado momento, essa estima, a autoestima vai abaixar e você vai ficar mal. E só para quem interessa, esse algoritmo interessa para quem? Para a farmácia. Por quê? A quantidade de pessoas que estão indo aos psiquiatras e que passam remédio é exorbitante, é algo fora do normal. E a palavra de Deus, ela vai falar assim, em Mateus 13:19. A todos que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Lembra agora que eu falei que nós vamos à igreja, a nossa mente fica desbaratada, sem uma direção, sem um foco? Então a gente está com o corpo presente, mas a mente ausente, porque nós estamos treinando através desse algoritmo feito por um especialista para prender a nossa mente naquilo que é um vício de dopamina rápida, que vai condicionando a nossa mente a ficar desfocado daquilo que a gente precisa para a nossa vida. Por isso que aquilo que está ali, que vai treinando a sua mente, te deixa dessa forma, sem focar, sem ter concentração daquilo que você vai aprender, daquilo que você necessita aprender para a sua profissão, para a sua vida, e ter mais foco vai fazer com que você enfrente essa distração. Porque, como eu coloquei no título, a distração é inimiga da aprendizagem. Porque com a distração você não vai conseguir aprender nada. E como eu falei em Mateus 3,19, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata aquilo que foi no coração. Então, se eu vou à casa do Senhor e estou ouvindo a palavra e as distrações do mundo me tomam, o que está acontecendo? Eu estou indo em vão e voltando, porque chega aqui fora, um cara me fecha no carro e de repente eu xingo ele, ou já no estacionamento o irmão está demorando para tirar o carro, já fico nervoso, irado e fico chateado, arranjo briga. Então veio o maligno e arrebatou aquilo do meu coração. Aquela semente não vai gerar no meu coração o que é necessário para que haja uma aprendizagem quando eu estiver no mundo. Tiago, capítulo 1, versículo 22, 23 e 24, fala assim, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-os a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a aparência. Então aqui, primeiro, está lá no versículo 22, enganando-se a si mesmo. No versículo 23, não põe em prática e esquece. Então, engana-se a si mesmo, não põe em prática e esquece. Não tendo a capacidade de ter o foco para ter uma boa memória, porque foi treinando na condição daquilo que o algoritmo queria, que era nos deixar distraído, e essa distração vai gerando ansiedade, e essa ansiedade vai gerar uma depressão lá na frente, e a gente nem percebe. Por isso que o mal do século está aí, de várias pessoas depressivas, e muitos vão dizer que não. Tá? Tem pessoas que elas vão trabalhar, voltam para casa, mas estão depressivas e sabem disso, mas não conseguem sair disso. E no versículo 25 do capítulo 1 de Tiago, Tiago 1, 25, fala assim: mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. O que está faltando o que está falando em algumas reclamações quando a pessoa diz, mas não está acontecendo nada na minha vida. Ou seja, a pessoa vai à igreja, ela lê a Bíblia, ela ouve, mas ela fala, não está acontecendo nada na minha vida. Ou seja, quando nós não conseguimos focar, não vamos conseguir aprender. E se não conseguimos aprender, o inimigo é sutil, porque ele não quer que a gente aprenda a palavra. E a palavra que pode mudar. Então, Alex, como é que eu posso fazer? Bom, com fé, com muita fé.
Lá em Hebreus 9,14 diz que o sangue de Cristo purifica a nossa consciência. Então vamos colocar a mão na nossa consciência e falar: Senhor, tudo aquilo que eu me aprisionei, seja no Instagram, nas mídias sociais, que não deixa eu ter foco, Senhor, me ajuda porque realmente eu estou desfocado, mas o teu sangue que me purifica, me tira dessa prisão que eu me coloquei e acabo enganando a mim mesmo, como diz ali no versículo 22 de Tiago, capítulo 1, 22, enganando-se a si mesmo, mas não põe em prática, sai logo e esquece a aparência do que estava. Então, 3 coisas que acontecem no versículo 22, 23 e 24. E no 25 está falando como que o homem que observa atentamente a lei. Então ele coloca bem claro, lá no Hebreus 2, versículo 1, ele fala, atentar com diligência. E em Tiago 1, 25 ele fala, mas o homem que observa atentamente. Mas como vamos observar atentamente se através do algoritmo as mídias sociais treinam a nossa mente para ter dopamina rápida. Essa dopamina rápida deixa com que a gente fique distraído. Então nós temos que fazer também uma desintoxicação da nossa mente. Eu sei que precisamos, eu também trabalho com WhatsApp e outras coisas, mas pelo menos na parte da manhã, eu não sei como cada um vai fazer para ter essa desintoxicação das mídias sociais, para que possa ter mais foco. E também uma coisa que ajuda muito é fazer exercício, tá? Porque vai te ajudar muito. Então, espero que possa ter ajudado, tá bom? Porque você não está com TDAH, a não ser que seja diagnosticado. Porque todo mundo fala, estou com TDAH, estou isso, aquilo. Não. A questão são as mídias sociais que entraram na nossa mente, colocando coisas disfuncionais, pensando em muitas coisas, nos deixando doente, e nós nos aprisionamos em nós mesmos. Bom, tenha um excelente dia, em nome de Jesus. Amém.